Amados irmãos e amigos que venham ver este vídeo, que a paz de Deus seja sobre suas vidas. Aqui estamos nesta manhã chegando na nossa querida escola dominical, onde ali estudamos a palavra de Deus e lemos em 1 Samuel e conseguimos entender o que é a falta de conhecimento, a falta de entendimento, a falta do desejo de procurar discernir as coisas de Deus, reveladas por Deus a nós, e o quanto isso pode trazer dor, sofrimento, mesmo estando congregando. Todas as nações em volta a Israel tinha um rei, um homem de carne, osso, que governava esta nação. E Israel tinha o próprio Deus que os dirigia. E até chegar aqui, muitos destes viram sinais do poder de Deus na vida deles, protegendo, levando, guardando. Muitos já haviam morrido, mas os pais contaram aos filhos, e os filhos sabiam desses fatos. E tudo isso foi insuficiente para eles radicalizarem entre eles e não querer jamais um rei de carne e osso humano, mas ficar com todo o poderoso Deus como o guia direto deles. E por não haver entendimento, pediram um rei. E Deus manda Samuel preparar Saul e revela o quanto seria duro para eles ser governado por um homem. Desprezaram Deus. Não havia entendimento do que era ter Deus como guia direto. E Saul foi um fracasso como rei. E Deus permite que coisas aconteçam e levanta outro rei, que foi Davi. Ainda muito moço, foi ungido e demorou-se certo tempo para reinar. E certa feita Deus permitiu que o exército filisteu viesse afrontar o povo de Deus no governo do rei Saul. E diz a Bíblia que por 40 manhãs e 40 tardes, Golias afrontava todo o exército de Israel. E nenhum se levantava dos soldados para querer enfrentar a Davi, a Golias. Mas, observando o texto, entendemos que não se levantou ninguém, porque a situação era para que Deus honrasse a Davi. Deus seria glorificado pela vida, pela pessoa do moço chamado Davi. Porque o Espírito de Deus era sobre Davi. Deus escolheu Davi. Samuel, ao ir ungir Davi na casa do seu pai Jessé, pensou que fossem os irmãos mais fortes, mais viris. E Deus diz, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. E Davi foi o escolhido. O último a vir e o que foi ungido. Então, por que ninguém se levantou nos 40 dias de afronta de Golias contra o povo de Deus? Porque não era para se levantar, Deus não permitiu. Deus tinha a pessoa eleita por ele, para por ele ser glorificado, e foi Davi. E Davi ia e vinha a Saul. Vinha trazer alguns dos irmãos e voltava para tomar conta das ovelhas. Obedecia
no princípio que o pai dele colocou. Ele era o pastor das ovelhas, o guarda das ovelhas. E certa feita o pai manda ele levar, numa das idas, 10 queijos e levasse até a um local. Neste local ele viu Golias afrontar o exército. E Davi, tomado pelo Espírito Santo, começa a intentar. E dizem a ele escuta, melhor dizendo, os soldados falando: ó, tá vendo aquele gigante ali que nos afronta? Quem vencer ele, o rei vai dar riquezas a ele, vai dar filha para ele se casar e vai isentar a casa do seu pai de impostos. Davi já tinha ação do Espírito Santo. Davi já tinha intrepidez do Espírito de Deus, ousadia. Ainda ouviu aquilo, se sentiu-se mais impelido, vendo ali uma chance de, no meio de uma situação caótica, trágica, terrível, porque era 40 dias, terrível porque era um gigante, terrível que ninguém se levantou, porque era para Davi se levantar. O exército de Israel não foi frouxo, o exército de Israel não foi covarde. Deus segurou a situação para nenhum dos homens do exército de Israel tomar uma posição, porque Deus tinha aquela posição para Davi. E Davi, sabendo disso, e perguntando a eles o que vão fazer, vai receber a riqueza do rei, vai receber a filha do rei e vai ter a casa do pai isenta de imposto. E ele começa a mirabolar internamente. Deus era com ele, o Espírito era com ele, lembrou a ele o que ele já sabia. Quando ele diz: quem é este incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? A circuncisão era uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Todo menino, um homem, era circuncidado ao 8º dia, se não me engano. Cortava-se a pele do prepúcio e havia circuncisão. E os filisteus não eram do reino de Israel, eram inimigos. Davi não era judeu, Golias não era judeu, era filisteu. E Davi, ainda novo, mas impelido pelo Espírito, diz: olha, quem é este incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Davi pensou: ei, a aliança é com a gente, a aliança é conosco, nós somos o povo de Deus. Davi estava em outra dimensão, outra visão espiritual de todos eles e de seus irmãos mais velhos que já estavam. A ponto de Eliabe perguntar: o que queres aqui? Eu te conheço. Ou seja, Davi era ousado. E Eliabe queria parar, queria frear. Quantas coisas no meio da batalha espiritual querem te parar, te frear, pessoas, situações, circunstâncias. E Davi não deu ouvido, foi embora, largou o irmão dele lá, reclamou. Olha o que o irmão diz: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu o quê? Ouviu o que Davi ouviu deles, dos homens do exército. Depois Davi perguntou e reperguntou aos homens do exército, ficou sabendo o que era. Aí chega Eliabe, 17:28 de 1 Samuel. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, olha, impedimento. E disse: por que desceste aqui? Está perguntando. E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Está perguntando. Olha que ele fala: bem conheço a tua presunção, mas não era presunção, era ousadia, intrepidez do espírito. E a maldade do teu coração. Que maldade tinha? Nenhuma.
que desceste para pelejar. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Não havia razão para alguém se levantar e sair daquela vergonha, sair daquela coisa horrível de ter um gigante por 40 dias afrontando todo o exército, ninguém se levantar? E agora Davi está se levantando com ousadia e intrepidez. Não há razão para isso? Olha lá o nosso povo, olha a miséria de pensamento, sentimento, espiritual, entendimento. Não servimos a Deus? Deus não é o forte, Deus não é o poderoso, Deus não é o majestoso. Então, por que essa afronta? Não, quem é esse circunciso? Porque Davi conhecia o que era a circuncisão. E eles também conheciam, claro que sim, mas estava morto espiritualmente para Deus. Morto espiritualmente. Nesse momento da afronta, Deus reteve a voz dos valentes, que com certeza tinha alguns valentes ali, mas Deus reteve a voz deles, não deixaram tomar um impulso e falar: eu vou. Não, Deus levou esse momento para Davi. Mas por que chegou a esse ponto? Porque anteriormente tudo isso, estavam mortos espiritualmente, pediram um rei como as nações, rei que é o homem que falha, que às vezes anda em variação, anda em dúvida, e Deus é a convicção, Deus é a certeza, Deus é a vida, Deus é a resposta. E Deus deu o rei. E aqui está o contexto, né, de deixar Deus dominar para ser dominado pelo homem. O homem sem visão, sem direção. E o assunto chega ao rei. Diz assim, 1 Samuel 17:31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, o rei, encurralado, o rebelde, de quem Deus já tinha rasgado o rei. E aí mandou-se chamar Davi, e Davi vem. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, que você virá e pelejará contra o filisteu. Aí vem a resposta do rei Saul, 17:33. Porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Não havia visão no rei espiritual, havia só visão humana. Deus era com Davi, o Espírito de Deus era sobre Davi. E Davi e Saul, você está louco, pensando, mas você está doido. Olha quem é você, olha a sua estrutura. E ele é varão de guerra hoje, desde a sua mocidade, experiente. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e viu um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe de mão na sua barba, eu feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desses filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Saul não suportou daquilo: vai-te embora e Deus seja contigo. Davi já tinha um histórico de fé, e fé que era ousada, não era fé só dita. Louvado seja o Senhor. É preciso tirar da mensagem o poder que nela há, porque Evangelho é Espírito e poder. E eu estava a congregar, eu estava a pensar lá dentro da igreja: como pode eu dizer que sou a igreja? E eu estava lá a pensar, muitos dormindo, muitos chegaram cansados. Todos esses que dizem que são a igreja, como é que foi o culto deles? Se eles estão dormindo. Como é que foi o culto deles? Será que aquele que é igreja, em casa, ele acorda, faz o que tem que fazer, ou faz um jejum, e pega a Bíblia e lê a palavra? Pega a harpa e canta os hinos? Faz a moderação com a família? Como é que é? Como é que pode alguém ser igreja e não fazer nada para adorar a Deus na sua casa?
Como é que pode alguém ser igreja e não cantar louvores a Deus na sua casa? Se ele é igreja, né? Se a casa é igreja, tem que funcionar como igreja. O que se faz na igreja? Você chega, agradece a Deus, tem a palavra introdutória, tem um momento de oração, depois tem a palavra, ou se tem um estudo, e você pratica o que Jesus manda, né? Ó, examinar as escrituras, porque o julgamento de vida eterna. Quer dizer, você está lendo, está abrindo a palavra, está lendo, alguém está te orientando, o oficial da igreja está te falando. Então, você vai meditar. Todos que dizem que é a igreja, será que acordaram e se posicionaram como igreja? Abriu a porta da sua sala, pegou a Bíblia, leu um texto, cantou 2 hinos da harpa, ou 3 louvou avulso e meditou na palavra, ou acordou com a cara amarrotada, desanimado, cansado, morto ou mortos como essa geração de Israel, que deixou-se, o rei não procura ser um rei espiritual, e pereceu, e se matou, e permitiu, nessa decisão dele, no mesmo dia seus filhos morrerem na guerra, e morreu o amigão de Davi, Jonatas. A Bíblia diz que eles se amavam no amor do Senhor, não no amor que pregam até nesse texto os homossexuais. O texto de Jonas com Davi, quando diz que a alma de um ama ao outro, é pregado como amor de homem para com homem, é uma coisa diabólica e satânica. E mandou o seu frecheiro o matar com a espada, e ele não fez, mas se lançou de Saul sobre a sua espada e se matou. E a Bíblia diz que o suicida não tem salvação. Eu posso dizer pela Bíblia, não por mim, que Davi morreu, que Saul morreu sem salvação. Judas, após pecar contra Jesus, traindo, se suicidou. O suicida não tem salvação. Judas não tem salvação. Vai ressuscitar para perdição eterna, Judas não tem mais salvação. Ninguém pode tocar na vida. A vida é algo da autoria de Deus. Só Ele pode tirar, Ele pode dar. Então, irmãos, como que eu sou igreja sem ir à igreja, entendendo que ela é uma instituição divina, é a porta da graça na terra de Deus para o homem entrar e dar graças a Deus, é o caminho da salvação preparado por Deus para o homem entrar e glorificar Ele. Ah, mas o homem ele erra, ai de quem errar. O homem ele falha, ai de quem falhar. A falha de um homem, a falha de um líder, não é para ser interpretada como um fim. Ele errou. A falha de um homem na igreja não aniquila o poder da Escritura. Muda para outro lugar. Ou ele vai ser mudado, você fica, algo vai acontecer. Mas perseverar na verdade de Deus é o caminho à salvação. Aí alguém diz, né? Diz na escola, a salvação é dom de Deus, sim. Mas após Deus revelar a salvação, Deus espera que você use sua fé para você se manter no caminho da salvação. A salvação foi-me exposta. Amém. Eu entendo um pouco da salvação. É dom de Deus, não é por obra, amém. Mas aí, se manter no caminho da salvação é estar na palavra e deixar-se cumprir em nós o que Deus quer. Que eu me doutrine para ir ao templo. Que eu não me deixe minha agenda social atrasar todo o meu espiritual, ocupando o meu tempo, para mim não ir nos trabalhos da igreja. Primeiro, a Bíblia diz que eu vou buscar, Jesus diz que eu vou buscar o reino e a justiça. Eu não posso estar tão ocupado a ponto de deixar o estudo para trás, a adoração para trás, minha vida espiritual para trás, em prol de coisas passageiras e corriqueiras do dia a dia. Não, primeiro o reino de Deus. Se você não se doutrinar, se você não se posicionar, você não vai na escola dominical, você não vai no culto da noite chegar atrasado depois de um dia de folga todinho.
Você está cheio de coisas que te atrapalham, cheio de penduricalhos, cheio de coisas que Deus não quer que você faça, até às vezes abomináveis. Um homem nunca será igreja. A igreja é a igreja, nós somos parte da igreja, nós vamos à igreja, adoramos na igreja. E o que recebemos lá de Deus pelo Espírito Santo, trazemos e praticamos aqui. As boas maneiras, os bons costumes, bons hábitos, a nova condição de vida. Vivemos como novas criaturas, comemos diferente agora, bebemos diferente, vestimos diferente, pensamos diferente. Porque, como Paulo disse, temos que dizer nós, né? Não mais vivo eu, aquele velho homem, velha natureza, velha criatura, não, mas agora Cristo vive em mim, me fez nova criatura e me faz andar em novidade de vida. Como que eu sou igreja? Não. Nós somos parte da igreja. Quantas pessoas perderam o rumo, né? E combatem o templo, criticam o templo, pisam no templo, porque homens erraram, estão errando e amanhã vão errar. Mas Jesus falou, aquele que perseverar até a metade, não, até a quarta parte não, até o fim, até o final. Eu, por exemplo, eu oro a Deus, Senhor, eu creio na igreja, eu creio na palavra, eu creio nos homens de Deus, eu creio nos dons espirituais, eu creio no fruto do Espírito, tudo que é de Deus eu recebo, tudo que é de Deus eu me aposto em oração e faço assim, seguro, eu quero. E outros estão soltando, eu não quero a igreja, eu não quero a palavra, eu não quero os homens de Deus, eu não quero os dons, eu não quero o fruto do Espírito, estão se voltando, né, a lançar do pecado, a charla de todo, porque descobriu isso, descobriu aquilo, descobriu os demais, combatendo os cerimoniais que não são da lei mosaica, porque foram extinguidos, mas os da graça em Jesus Cristo, o batismo, a ceia, o casamento e outras coisas mais. Então, você que deixou de congregar porque acha que você é igreja, como um homem de carne e osso pode dizer que é igreja? Não, você faz parte da igreja, você é parte do corpo que é igreja. Então, analisando o fato pela manhã na casa do Senhor, a palavra não tem entrado no coração, porque o coração não tem sido a terra boa para germinar e fazer essa semente, que a palavra crescer no coração. Até ouve, mas não querem entender. Até veem, mas não querem enxergar. E por isso Jesus falou que esse povo me adora só da boca para fora, mas por dentro é um sepulcro caiado. Como eles, nós hoje sabemos, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus nos chamou da perdição, nos livrou da tentação, nos livra a cada dia da tentação, nos faz sermos diferentes, nos faz sermos pessoas que têm a visão para andar em uma nova condição de vida, mas a pessoa insiste em estar debaixo de um fardo, e agora se associar a outras pessoas totalmente desligadas da igreja, dizem que é igreja, dizem que eles são igreja, se reúnem, não tem liderança, Deus deu liderança, e aí andando de mal a pior, combatendo o que é santo e se envolvendo com o que é profano. Que você possa refletir nessa palavra e entender. Quando a palavra entra, ela muda. Quando a palavra entra, ela transforma, ela lava, ela limpa o entendimento, igual lá com o entendimento. Acordemos enquanto é dia, quando temos que chamar hoje, para congregar. Cadê o seu prazer na escola dominical? Cadê o seu prazer de entender que hoje é domingo, um dia diferente, não se ocupar com tanta coisa, né? Para a tarde, estar se preparando já para o culto, para não chegar atrasado, ou não deixar de ir. Cadê você pronta para as coisas materiais? Pronta para os manjares materiais? Tudo você não de entrar. Aí você cria o tempo, você faz o tempo, você compra o tempo, bota alguém no seu lugar no trabalho, paga o dia, porque você quer ir lá. Mas para o espiritual de Deus não dá, não posso, talvez, acho que vou, não se prepara. E pessoas que pensam assim, agem assim, faz assim, serão, né, pessoas que haverá sempre desânimo,
não agradando a Deus, porque não há entendimento, não há conhecimento. Louvado seja o Senhor. Que você possa buscar se renovar, porque o Espírito que avivou Davi, impeliu Davi, que é o Espírito Santo, é o mesmo do tempo de Davi, é de hoje e é de amanhã, porque é o Espírito do Senhor. Não se enfraqueceu o Espírito Santo, opera com todos os sinais e maravilhas, e dá força, e elege, e chama, e tem propósito, como Deus tinha com Davi para o seu Espírito Santo, tem com você. Mas cadê a sua apresentação? Eis-me aqui, cheguei, vim estudar, vim fazer o que Jesus manda em João 5,39, para examinar a Escritura, para ler a Escritura, desfolhar as folhas da Bíblia, passar a Bíblia para cá, passar a Bíblia para lá, ir para cá, vir para lá, ouvir o professor que preparou a escola, e você está em casa, e Deus não é bobo que está te contemplando. Deus conhece meus sentimentos, pensamentos. Eu estou reclamando, virei um reclamão, estou murmurando, se eu quero murmurar, eu estou criticando, se eu quero criticar, Deus está vendo. Deus não é bobo, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Que possamos acordar e logo mais ir e prestar um grande culto a Deus. Que Deus te renove, que Deus te dê entendimento, que dê discernimento e que conceda você um tempo para renovação. Em nome de Jesus. Amém.